Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para a nossa segunda aula desse módulo Justiça de Deus. Eu comecei ontem a fazer essa introdução do que é a justiça de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a queda e a ruptura da comunhão. Deixa eu te lembrar, como eu sempre tenho te ensinado, estudar teologia é estudar o mesmo assunto, ele volta em vários momentos. Nós já falamos aqui sobre a queda, mas hoje eu quero preparar o caminho para que você entenda nas próximas aulas ainda mais sobre o que é a justiça de Deus. A queda, ela está relatada lá em Gênesis capítulo 3, do verso 1 até o verso 19. Então fala do momento que a serpente, e eu gosto muito da forma que Moisés escreve, Moisés vai dizer assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher. Então é nesse diálogo com a mulher e a serpente que acontece a queda. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que quem pecou primeiro foi a mulher. Então você conhece a história, a mulher vai comer da árvore conhecimento do bem e do mal e vai dar ao seu marido Adão. Quando a gente vai em Romanos, capítulo 5, verso 12, Paulo vai falar sobre a queda. Olha o que Paulo diz, Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então vamos falar da origem do pecado. A origem do pecado está na desobediência de Adão e Eva. A narrativa de Gênesis capítulo 3, ela traz esse momento, que é o momento mais trágico da história humana. É o momento da entrada do pecado no mundo. O cenário que antes era de perfeição, o cenário que era de perfeita comunhão e harmonia, agora ele é interrompido por uma escolha de desobediência. A serpente, que é símbolo da rebelião espiritual, e por que ela é símbolo da rebelião espiritual? Nós vamos vendo isso ao longo de toda a Bíblia. Ela vai introduzir a dúvida no coração da mulher. Ela vai dizer assim: foi isto mesmo que Deus disse? Então nós vamos ver aqui no Éden o primeiro ataque à autoridade da palavra de Deus. Saiba, quem questiona a autoridade deste livro, meu irmão, é a serpente. Uma pessoa que está questionando a autoridade desse livro, talvez ela não saiba, mas ela está debaixo de uma influência de Satanás. Martinho Lutero vai dizer assim: o pecado original consiste não apenas no ato de comer o fruto, mas na incredulidade que duvidou da bondade de Deus. Então, Martinho Lutero, quando faz o comentário de Gênesis, ele fala sobre isso. Então, o pecado nasce quando o homem deixa de confiar em Deus e ele decide ser árbitro do bem e do mal. Decidir o que é certo, decidir o que é errado. É uma tentativa de uma autonomia moral. Toda a autonomia de Deus é rebelião. É rebelião. Então, o ato de Adão e Eva não foi apenas uma falha moral, mas foi uma ruptura teológica. O que é isso? Eles desejaram ser como Deus. E nesse desejo está o coração de todo o pecado. Substituir o Criador pela criatura. Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 5, ele fala sobre isso. E é nesse pecado que existe a separação espiritual entre o homem e Deus. E qual é o resultado? O resultado imediato da desobediência foi a separação. O resultado imediato. Porque o pecado nos separa de Deus. Isaías capítulo 59, o pecado nos separa de Deus. Então aqueles que antes caminhavam com Deus, aqueles que caminhavam no frescor do dia, no início do dia, aquele que andava com o Senhor, agora está se escondendo do Senhor entre as árvores. Por quê? Porque o pecado, ele cria vergonha. O pecado, ele cria medo. O pecado, ele cria fuga da presença divina. Então, o homem que foi criado para o relacionamento, ele passa a experimentar agora o isolamento espiritual. O texto nos mostra que o primeiro efeito do pecado é a alienação. Eu te explico isso. Porque o verso 7 de Gênesis 3, o homem tenta se cobrir. O homem vai tentar se justificar.
o homem vai tentar se esconder. E é assim que nasce a humanidade caída. Uma geração que prefere ocultar-se do que confessar. João Calvino diz assim: enquanto o homem não reconhecer seu pecado, ele não pode buscar a Deus, pois o orgulho é a mãe de toda cegueira espiritual. Então, essa separação espiritual, ela não é apenas simbólica. Paulo explica que, por um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. Então, o afastamento de Deus resultou na entrada da morte. E não foi apenas uma morte física, mas foi uma morte espiritual e eterna. O homem, ele perdeu a vida da comunhão com Deus. Ele passou a carregar em si uma natureza que outrora era perfeita, mas agora é uma natureza corrompida. E aí a corrupção da natureza humana, ela vai trazer consequências. Quais consequências? A queda, ela não foi um acidente isolado, mas ela foi uma catástrofe moral. Ela foi uma catástrofe espiritual de proporções universais. Porque o pecado contaminou toda a estrutura do ser humano. E o pecado não contaminou apenas o ser humano, o pecado contaminou a criação de Deus. No ser humano, ele contaminou a mente, ele contaminou a vontade, ele contaminou as emoções. A teologia reformada usa a seguinte expressão: depravação total. Essa é a condição do homem, depravação total. Ou seja, a corrupção completa da natureza humana. Davi vai reconhecer essa condição ali no Salmo 51, verso 5, ele diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, o pecado, ele não é apenas o que fazemos. O pecado é o que somos sem Deus. Então, como resultado, o homem perdeu a sua capacidade de buscar a Deus. A capacidade de buscar a Deus por iniciativa própria. A criação, que antes era muito boa, a criação que outrora era perfeita, agora ela geme sob o peso da maldição. Romanos capítulo 8, verso 20 e 22. Jonathan Edwards vai declarar assim, falando do estado caído da humanidade. Jonathan Edwards diz assim: a inclinação natural do coração humano é se satisfazer de Deus e buscar sua própria glória. O pecado não é apenas uma falha, mas uma disposição interior que perverte todos os desejos. Então, a partir da queda, todo o sofrimento humano, dor, trabalho árduo, desordem emocional, doença, morte, tudo que você vê de ruim é a expressão da corrupção. Às vezes algumas pessoas perguntam: pastor, como que explicar uma situação, uma tragédia dessa, uma doença? Tudo isso é resultado da corrupção humana, do pecado. Então o pecado se torna hereditário. Um pecou Adão, mas todos morreram. É o que Paulo vai nos ensinar. Pastor, mas isso não é justo. Eu sofri a consequência do pecado de Adão. Ah, não é justo. Quem errou foi Adão e eu herdei esse pecado? Sim, sim. Agora, pensa comigo. Quem morreu na cruz? Foi você? Não, foi Cristo. Mas você também recebeu o benefício. Assim como você recebeu o peso do pecado de Adão, você recebe o perdão, você recebe a redenção por causa do sacrifício de Jesus. Então nós temos em Gênesis, ali no versículo 15, a promessa do Redentor. Mesmo em meio à sentença divina, nós temos ali o primeiro vislumbre da graça de Deus alcançando a humanidade. O verso 15 de Gênesis 13 vai dizer: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, este versículo, conhecido como proto-evangelho, você que está aqui comigo desde as primeiras aulas, esse nome não é estranho, porque eu já falei em outras aulas sobre ele, lá no início do ano. Proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? É o primeiro anúncio do evangelho nas Escrituras. Então, Deus promete que da mulher viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Uma profecia que foi cumprida em Cristo. Gálatas 4:4. Então, essa profecia
que da semente da mulher nasceria um, e de Maria nasceu Jesus, que esmagou a cabeça da serpente. John Stott diz assim: mesmo quando o pecado parecia triunfar, Deus já estava preparando o caminho da salvação. O Filho de Deus viria como descendente da mulher para destruir as obras do diabo. Então, a graça aparece antes mesmo do arrependimento humano. O homem, ele se esconde, mas Deus o busca. O homem cai, mas Deus promete restaurá-lo. Esse é o coração da teologia da redenção. O Deus justo que abdica da sua santidade, é o mesmo Deus amoroso que promete a salvação. Então, o plano de Deus nunca foi frustrado pela queda. A queda não pegou Deus de surpresa. Não. Nem interrompeu o plano soberano de Deus. Por quê? Porque desde a eternidade, Deus já havia determinado o caminho da redenção por meio de Cristo. Efésios capítulo 1, verso 4, ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Santo Agostinho vai nos ensinar assim: Deus permitiu o mal para que dele pudesse extrair um bem maior. Então a queda não anulou o plano divino, apenas revelou o quanto o amor de Deus é maior do que o pecado humano. Quando a gente vai em Apocalipse, o Apocalipse vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então o plano da redenção já estava pronto. Romanos capítulo 5, verso 18 e 19, Paulo vai estabelecer esse contraste entre Adão e Cristo. Adão e Cristo. Ele vai dizer assim como por uma só transgressão, pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens por condenação. Então, Adão pecou e o juízo veio sobre todos. Aí ele vai dizer: assim também, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Pois assim como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, Cristo, muitos se tornaram justos. Então, a história da queda é também a história da esperança, onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão triunfou. Cristo é o cumprimento da promessa de Gênesis capítulo 3. Ele é a restauração da comunhão, ele é a resposta definitiva a essa ruptura causada pelo pecado. Então, quando nós pensamos na queda humana, ela não é o fim da história. A história continua. Mas o início do plano da redenção. O homem caiu, sim, mas ali já tinha uma promessa de redenção. Então, o homem que se escondeu de Deus no Éden foi o mesmo que Deus buscou. Então, quando a gente pensa da justiça de Deus, a justiça de Deus exigia reparação, mas a sua misericórdia ofereceu reconciliação. Em Cristo, esse abismo de separação foi cruzado. E o relacionamento que foi perdido foi restaurado. Então a queda revela o quão profundo é o pecado, mas também o quão insondável é a graça. Como Calvino vai declarar: a ferida que Adão abriu em nós é mortal, mas o remédio que Cristo trouxe é eterno. Então o pecado entrou no mundo, mas a promessa do Redentor entrou junto. Assim, a narrativa de Gênesis 3 não termina com a expulsão do Éden, mas com a esperança de que aquele quem Deus julgou, Deus também salvaria. Eu quero terminar essa aula com uma frase que eu escrevi aqui, ela é poderosa. A queda revelou o abismo do pecado, mas também abriu o caminho da graça. Onde Adão caiu, Cristo se levantou, e com ele, toda a humanidade redimida. Então, se a queda de Adão exigiu a justiça de Deus, essa justiça veio sobre Jesus. Mas a justiça não veio apenas, a misericórdia também veio junto. Então, quando eu olho para Cristo, para a cruz, é a justiça e a misericórdia juntos. E é por isso que merecíamos a morte, mas recebemos a vida. Merecíamos a morte, porque somos pecadores. Somos corruptos e herdamos isso de Adão. Mas por causa do ato de Cristo, aqueles que estavam condenados agora são salvos. Então você não consegue entender a justiça de Deus sem começar a entender sobre a queda. Então hoje nessa aula falamos sobre a queda. Amanhã
Se Deus permitir, nós estaremos aqui juntos e eu vou falar sobre a justiça e o caráter santo de Deus. Então, fique firme. Amanhã eu te vejo aqui, se Deus permitir. Nós vamos construir esse pensamento desse modo da justiça de Deus. E no final, eu creio que o seu entendimento ele vai ter crescido e muito. Então, eu quero abençoar a sua vida. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir.